الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou o hadith no livro Horário das Orações, hadith Abi Barza, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele chamava Nadla ibn Ubayd. Ele citou o hadith sobre os horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava. Ele disse: o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava a oração da alvorada, e quando terminava reconhecíamos que quem estava do nosso lado, e recitava nele entre 60 e 100 versículos, e rezava o Dhuhr ao meio-dia. A primeira oração, Abu Barza, ele citou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava o Fajr e ele recitava entre 60 e 100 versículos. E a pessoa reconhecia a pessoa que estava do seu lado quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terminava a oração. Isso significa que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha luzes. Então eles vinham para rezar o Fajr e tinha escuridão. E na escuridão, isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando terminava a sua oração do Fajr, a pessoa já reconhecia a pessoa que estava do seu lado. Isso significa que já estava mais ou menos começando o dia. Isso não significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele atrasava o Fajr, não, porque ele recitava mais ou menos 100 versículos numa rak'ah. E recitando 100 versículos, isso demora. Então, porque aí depois que terminava a oração, já as pessoas viam que já estava quase o começo do dia. E recitava nele entre 60 e 100 versículos. E rezava o Dhuhr, a oração do meio-dia, quando inclinava o sol do meio do céu. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezava a oração do meio-dia já no início do começo da oração, e não atrasava ela. Nós citamos um hadith anterior que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ordenou o muadhin, a pessoa que vai fazer o chamamento para a oração, para que atrasasse, para refrescar. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando tinha bastante calor, e nós citamos acima de 40, 50 graus, ele mandava atrasar um pouco o Dhuhr para que refrescasse, para que as pessoas conseguissem se concentrar nas suas orações. Mas em tempos normais, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava a oração do Dhuhr no seu primeiro horário. E Abu Barza ele disse também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele rezava o Asr, a oração da tarde. Após a oração, nós tínhamos o tempo suficiente para ir até o fim da Medina e voltava enquanto o sol brilhava ainda. Isso significa também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava o Asr no seu primeiro horário também. Porque a pessoa que estava falando sobre isso, Abu Barza, ele disse: nós rezávamos o Asr, íamos até o final de Medina e tinha mais ou menos 6 quilômetros que eles iam e voltavam e o sol ainda tinha brilho. Isso significa que o Asr também estava no seu primeiro horário a ser praticado. E ele disse, esqueci o que ele citou, que Abu Barza citou. Quem está citando o hadith de Abi Barza é uma pessoa que está na corrente chamado Abu al-Minhal. Ele disse: eu esqueci que Abu Barza citou sobre o Maghrib. Ele não lembrava e deixou o Maghrib sem ser citado aquilo que Abu Barza pegou do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em relação ao Isha, ele disse: não se importava em atrasá-la até o primeiro terço da noite ou até meia-noite. Abu Barza ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele às vezes atrasava o Isha até o primeiro terço da noite. Isso é aconselhável, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez várias vezes, se as pessoas acostumarem. Agora, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam via que as pessoas se ajuntavam no primeiro horário, ele praticava o Isha no seu primeiro horário. Mas quando ele via que as pessoas suportavam ficar mais acordados, ele atrasava um pouco. E ele dizia: essa é uma oração que Allah subhanahu wa ta'ala, ele especificou essa nação por ela, Salat al-Isha, e que as outras nações não tinham essa oração do Salat al-Isha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava de atrasar um pouco o Isha
para anoitecer bem. E ele dizia para os seus companheiros, ele dizia que não era aconselhável a pessoa dormir antes do Isha e nem ficar depois do Isha para fazer conversas sem necessidade ou para fazer qualquer tipo de prática não necessária, a não ser aquilo que seria necessário. Por quê? Para dormir cedo e tentar acordar cedo para o Fajr ou para o Qiyam. E assim o profeta Muhammad sallallahu incentivava os seus companheiros a praticarem essas orações nos seus devidos horários, e esses horários foram passados para nós com detalhes para que a pessoa siga os passos do profeta Muhammad sallallahu nesses horários e nas orações. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.